Minha prezada deputada Tabata Amaral, meu prezado ministro Boulos, essa mensagem é para vocês dois. Como eu acabei de falar no primeiro vídeo que eu fiz para a senhora Tabata Amaral, eu quero tratar vocês dois como possíveis PTs. Eu acredito seriamente que uma hora vocês vão se transformar para o PT. Eu não conheço outros políticos, não vejo mentalidade na cabeça de outros políticos que, que estão encaixados dentro de processos construtivos para o Brasil, como vocês dois, certo? E, desculpe se eu uso uma expressão não contingente com a situação de vocês dois, mas os dois eu digo a senhora e o senhor, certo? Desculpa. Olha, vamos esquecer que eu falei que acho que os dois ainda vão para o PT, não é? E vão buscar, inclusive, a presidência. E eu ficaria muito satisfeito, certo? Sabe por quê? Porque tem bandido demais nessa praça aí, meus compadres. Tem bandido demais, entendeu? É, eu espero que a senhora Tabata, e o senhor ministro Boulos não se contaminem, não fiquem contaminados com essa síndrome que existe no Brasil de corrupção, certo? Partidária, assim, empresarial. É, a ideologia é só uma fachada. Todo mundo quer só passar para dentro. Eu estou entregando a minha energia de falar aqui para vocês dois, confiando que vocês podem ir para frente, vocês têm condições de ir para frente, porque aqui na cabeça de vocês já começaram pelo lado mais correto, que é enxergando a pobreza que o Brasil está nela, a inoperância que o Brasil possui na área de saúde, certo? As calçadas dos subúrbios, que absurdo, não é? Que absurdo, rapaz, é gritante, certo? Quando a gente pega um candidato de um determinado partido, outro partido, do próprio partido de vocês dois, vamos ser claros assim, vamos combinar assim, ok? A gente vê que a pessoa chegou ali, mas é porque praticamente para o braço político. Mas não é pela qualidade da pessoa. A pessoa não fala hora nenhuma na pobreza. A pessoa não fala hora nenhuma no fundo do baú que o país está. O país está no osso, certo? As pessoas têm alguns projetos assim, mas é aqueles projetos que a gente está vendo que parece que eles já estão vindo enganchados com um setor de lobby, certo? Olha, para vocês dois, ponham muita atenção nisso que eu estou falando. Olhe por trás das mensagens que vocês vão pegar isso que eu estou falando. Eu sou muito observador. Não adianta a pessoa chegar rindo demais na minha frente, pulando e fazendo palhaçada, que só de eu olhar eu sei que aquela pessoa é uma pessoa muito triste. É uma pessoa que tem uma. Ele está se enganando a ele mesmo e tentando enganar quem está em volta, certo? Então, é igual agora, né, nesses embates políticos, né? Que a gente vê que esse pessoal da oposição, estou dizendo PT, não, o PT é conhecido como partido de oposição, mas a oposição é o PL. Esse pessoal do PL, olha bem, não é? É tudo um bando de palhaços que a gente está vendo que é só coisas terríveis por trás deles, mas querem passar uma imagem de confiáveis, que vão ser super administradores, não é? Não, não existe nada disso, nada disso. O que existe é que uma família lá, a família do inelegível, conquistou o público com esse papo de Deus no céu e ele na terra, e isso levou a legião de brasileiros que são religiosos a votarem. Porque serviço ele nunca mostrou. Há décadas batendo caneta. Exatamente aí onde a senhora está, minha prezada Tabata Amaral. Plenário, não é? Então, olha, uma coisa, vamos abafar isso e vamos conversar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vejo vocês dois. Uma coisa que eu gostaria de pedir, e gostaria de ficar encaixado aqui, é
eu já até conversei com o senhor, o meu prezado Boulos. O senhor não me respondeu, então eu vou tornar a trazer de volta esse assunto. O que vocês dois pensam do governo? Agora, o vigente é o Lula, o senhor Lula, PT, criar um departamento independente de todas as ideologias políticas, todas, não é partidária nada, independente de religiões. Essas pessoas seriam técnicos, estudados, como eu disse, não tem braço a ligação de lobby nenhum, vamos dizer que eles não sabem nem o que é um político, vamos por assim, para mostrar como que eu estou sério nesse pensamento. Então, essas pessoas vão serem um órgão do governo, independente de qual governo que for. Eles não mudam, eles vão continuar, certo? Independente de qual governo que venha, qual governo que está estabelecido, eles vão exercer a função deles de investigador, certo? Para fazer um pente fino, antes que as pessoas apareçam aqui na mídia, como eu estou aparecendo aqui para vocês dois, para saber quem sou eu, qual que é o meu passado. Eu não sou algum criminoso, não. Talvez eu seja um bandido. É muito fácil, ninguém me conhece, eu chegar aqui e começar a falar, certo? Quais que eram as ideias que eu tinha 5 anos atrás, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Porque eu tenho 67 anos. Como é que era? Eu era um terrorista no passado, e mudei para agora para uma pessoa que não é mais um terrorista. Então, quer dizer, isso traz muita qualidade para o setor público do Brasil. Vocês dois concordam? Porque, vejam, eu já sempre falei para minha família que ia chegar uma hora, e olha que eu falo isso, não é de hoje que está com o Lula, não. Eu falo isso desde a época do Fernando Henrique Cardoso, certo? No Sarney eu ainda era mais jovem, mas eu já começava a ver essas maracutaias. No Fernando Henrique Cardoso, aí eu passei a falar isso direto, que ia chegar uma hora que o governo não tinha quem mais chamar para poder trabalhar numa pasta, por exemplo, da Fazenda. É um exemplo, certo? Por quê? Por causa que todo mundo que vinha para o governo fosse é, mestrado em o que fosse, formado no que fosse, um economista vindo da Harvard. Olha, nada desqualificava aquela pessoa, muito bem formada. Mas, de repente, lá vai se descobrir que o camarada tem um super rabo preso. Não é? Rabo preso naquele 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, quer dizer, e aí o governo chamava outro, vinha o outro com o rabo preso, vinha o outro, mais bandido que os outros dois que já perderam. Então eu pensava comigo, onde que o governo vai ficar arrumando tanta gente para trabalhar assim? Porque pelo que eu sei do Brasil, naquela época a gente falava era 130 milhões de brasileiros, né? Na Copa do Mundo foi 90 milhões, né? Então lá para os anos 80, 70, 80 já podemos dizer que era 130. Eu não tenho o número em cabeça agora. Hoje já são 230. Eu ficava comigo. Tudo que eu conheço, todo mundo da empresa que eu trabalho, nas outras empresas concorrentes, nas outras empresas de outros setores, para onde você olha, para onde você põe um foco, todo mundo praticamente era pobre. Como que o governo fica arrumando tanta gente assim, todo mundo que é doutrinado, né? Mas chega já perdido, completamente atolado em corrupção, em crimes, não é? Abuso de mulheres. Nossa, tem muita coisa aí para trás, viu? Tem muita coisa. Você até hoje ainda a gente não está vendo aí como que pessoas famosas falam abobrinhas nessa área até hoje, não é? O Brasil praticamente é um país machista, não tem jeito, mas tem que corrigir, tem que ir em cima mesmo, com punição forte. A palavra infiançável. É assim que eu acho certo. Não tem dar direito às pessoas de conseguir sair da cadeia porque vai pagar para poder se libertar, não. Tinha que ficar preso mesmo. Pois é. Então, pensam bem. Nós poderíamos criar um departamento assim, certo? Porque isso qualquer palavra, por exemplo, do Lula, ou que seja lá no governo que foi embora do inelegível, ou que seja na Dilma, ou que seja no Fernando Henrique, vamos para vocês entenderem bem, falasse num elemento,
todo mundo na hora saberia quem é esse elemento. E não viria depois, descobrir depois, que o rapaz já está agendando a pasta, e o senhor já está agendando a pasta, e já está no domínio de uma situação dentro do governo, né, que vem se descobrir, e isso faz um escândalo, e isso põe o Brasil para baixo, vai o mercado financeiro para baixo, vai a visão que o Brasil passa para o mundo terrível. Quer dizer, nós perdemos em todas as áreas, entendeu? Em todas as áreas. Nosso turismo vai a zero, não é? Porque tem gente ainda que acha que turismo você pode pegar, por exemplo, uma família americana. A, a senhora Tabata Amaral, né? A deputada federal Tabata Amaral morou no exterior, né? Minha prezada senhora. A senhora viu o ambiente americano, como é que funciona, não é? Em volta da Harvard, a senhora viu. Temos muitos problemas, não é? Mas veja bem, a senhora acha que a senhora conseguiria pegar uma família daquela e levar para passear nessas ruas do Rio, perto de favelas, com aquele emaranhado de luz, de fios de luz, parecia que foi uma guerra que houve ali, todo mundo pelas calçadas caído no chão mesmo. A senhora acha que isso seria um turismo? Né? A senhora acha que as pessoas iam aceitar ir num local assim? E isso é o mínimo, porque é o subúrbio todo. Em todas as capitais do subúrbio, todos estão assim. Nas principais cidades, o subúrbio está desse jeito. Mas, infelizmente, muita gente ainda acha que dá para fazer turismo desse jeito. Só não viu no Rio? A senhora, enquanto estava na Harvard, tinha uma agência no Rio que simplesmente leva as pessoas para chegar num foco ali, que tem dá uma fachada de uma visão de favela, mostra a favela, como se isso fosse engrandecer o Brasil. A senhora vê que tem muita mediocridade dentro da cabeça de brasileiros, certo? Então, é isso que eu quero dizer. Se a gente para achar um elemento para trabalhar no governo, ele tem que passar um pente fino nele, porque ele pode ser um cara medíocre desse jeito. É um exemplo. Ele pode ser que ele está escutando lobbies há décadas na vida dele e já está com, vamos dizer, um jargão popular, o rabo preso em muitos setores. Para que o governo vai dar oportunidade para uma pessoa dessa? Certo? Só porque é um nome que o partido tal quer? O partido tal quer porque também o partido é todo enrolado por trás disso. Compreenderam? Vocês dois compreenderam agora? Olha, eu fico falando assim para vocês dois, mas vejam bem, eu sei que vocês têm conhecimento de tudo isso. Porque vocês estão dentro de partidos eleitorais, partidos políticos, desculpa, partidos políticos. Já disputaram campanha, não é? E eu tenho convicção que vocês são cientes disso, né? Mas eu estou trazendo essa mensagem com a ideia do pente fino, com a ideia de um escritório dentro do governo para combater isso, certo? Igual o governo tem um departamento que chama Contra a Corrupção. É a maior fachada, porque eu nunca vi nada funcionar daquilo ali. Corrupção está direto todo dia, vocês estão vendo como é que todo dia poca uma corrupção no mercado, igual essa da gasolina, por exemplo, recentemente, essa agora do Master, e ainda tem gente ingênua, que a gente pode ler aqui no YouTube, que ainda fala que achou errado do governo fazer o que está fazendo, coibir. Incrível, olha como que são as coisas. Por que é importante um pente fino, meu prezado Boulos, minha prezada ministra, minha prezada deputada federal, Tabata? Por que é importante? Como que pode, aqui no YouTube mesmo, forenses possuem centenas de milhares de visualizações, vivem disso por causa das visualizações, estão vivendo. Dão uma de professor para o público na economia, para pessoas que querem atuar dentro do mercado financeiro, comprar ações, vender, certo? E venha contra o governo, do governo ter feito esse embate contra a Faria Lima, pescando. No caso agora a Massa, mas já teve uns 3 ou 4 ou 5 de 2 anos para cá, se foi até mais, que foram fechados, bancos, não é? E acham errado, acham que o governo não deveria fazer. Então, quer dizer, tem muita gente, porque ganhou um dinheiro lá com o Picon, essa é a verdade, moedas criptos, né?
ganharam as moedas digitais, ganharam é uma forma de dizer, né? Porque não é esse o certo, mas na forma de dizer, no geral, ganharam, porque compraram lá por centavo, né? Subiu mais de 500.000%, teve uma alta gigante. E começaram a se achar assim, eu entendo muito de economia, não entende nada, não sabem nada, é zero. É tanto que nos comentários agora mais recentes, indo contra o próprio Banco Central de atuando. Então, quer dizer, aí vocês dois devem estar dizendo, mas por que o senhor está referindo a isso? Porque são milhões de brasileiros que escutam, leem e acreditam, certo? O poder de ganho financeiro que a pessoa teve, aquele enriquecimento, o brasileiro já acha assim, esse aí é o elemento que nós temos que seguir. Mas não, pensa bem, entendeu? Então, quer dizer, supõe que na cabeça deles eles vão ajoelhar em frente a qualquer banco, que só ganha tinha fortunas todos os anos, né? Achando que aquilo ali, uma hora eles vão querer que aquilo ali seja o presidente do Brasil. Eu não sei se eu fui bem na minha comparação, desculpa, mas é isso. Ou seja, tem muito Zé Abobrinha falando abobrinha e com mentalidade de alface que passam as imagens e só perturba o Brasil, só prejudica o trabalhador brasileiro. Aí, trabalhador, eu lembro que agora há pouco que eu falo, de 2 anos para cá, tinha pessoas que faziam questão de pôr vídeos nessa área financeira para dizer: minha aposentadoria está ganha aqui, ó. É a minha aposentadoria. Faça isso e você não precisa de trabalhar mais. Só aí, se eu fosse um governo, já punha um sujeito desse na cadeia. Como que um sujeito desse pode vir em público dizer para um Brasil que precisa de trabalhadores que ele pode parar de trabalhar, jovens ainda, igual era essa pessoa, e outros seguiram esse ensino de pare de trabalhar, o dinheiro trabalha para você. Então é muito salafrário. Isso é bandidagem, isso é gente que não entende de nada e tentam, é, porque o YouTube dá um trocado, então tentam ganhar a vida assim, certo? E não, espero que um dia que essas pessoas forem maduras, eles caiam, a consciência pesa e eles venham até pedir desculpa, por causa que está levando muita gente para o buraco em acreditar, entendeu? Olha, pense nesse fator do pente fino, isso é muito importante. Já comuniquei com o senhor, meu prezado Boulos, lá para trás, certo? E quem sabe, o senhor não me deu resposta. Isso é muito importante acontecer no Brasil, certo? E agora, por exemplo, nesse race presidencial que nós estamos esse ano, de 2026, nós estamos em abril, hoje é 10. Veja que os candidatos estão surgindo, certo? Comece pelo Caiado, acho que é assim o nome desse senhor do Goiás, Caiado, que se põe como rei lá do agro, rei não sei de quê, né? Pois é, pergunta para ele, o senhor quer ser presidente do Brasil, o senhor está no race? Aí ele vai dizer, estou. Explica para nós por que o senhor colocou os vídeos no YouTube, chamando a atenção mesmo que o senhor era o grande amigo do presidente americano. Eu não posso falar o nome fácil do país, não, por causa que esse vídeo pode ser retirado. Já recebi mensagem que está sendo vigiado. Então, veja bem, por que o senhor é amigo lá, do presidente lá do outro país? Não é? Olha o que aquele presidente está fazendo. Então, o senhor tem uma porcaria na mão, e quem convive com porcaria é porcaria. Concorda? Vai para o pente fino, fora. Não é? Ainda mais que Goiás, que eu lembro, quando lá para os anos 80, início dos 80, Goiás praticamente não era como é hoje, de jeito nenhum. E não tinha nada de Caiado. Lá foi as pessoas que foram os sulistas, certo? Muito mineiro, muitos sulistas, que foram imigrando para lá, e foram começando as suas fazendas, acreditando naquelas terras produtivas que tinha. Não é? Lembro na época que teve também 300 famílias americanas que se mudaram, 300 famílias de uma religião que existe lá na América, e eles se mudaram, porque eles estavam enxergando que lá era plantar e dava. Né? As terras estavam de graça. Pois é, não tem nada de Caiado. E hoje a área agrícola
Está faltando é de um administrador, na verdade, porque o que estão adubando e jogando defensivo, destruindo toda a rede pluvial daquele estado, e não estão preocupados com isso. Não é que não vai ter que fazer isso, porque se faz no mundo inteiro, mas tem que se cuidar como que vai recolher de novo esses produtos químicos que só estão destruindo a qualidade da terra, não é? Uma hora a terra vai ficar cansada definitivo e não tem recomposição, vão matar a bioquímica que existe abaixo do solo, né? É, falta um administrador. E o Caiado vem dessa área de administração lá, está se achando muito bem. Eu estou falando o nome desse senhor, não conheço, não tenho, só vim conhecer exatamente do fato de que ficou aparecendo na mídia direto, é, cantando de galo, de muito bom de sela, porque conhecia o dito cujo do outro país, não é? Então, agora ele tinha que se explicar, porque quem é que está a favor daquilo lá? Do país que só faz guerra e que agora, através da mídia, as pessoas estão entendendo isso, né? Porque fazer guerra por aquele país é desde a época que eu nasci, né? Porque o país sobrevive exatamente pelo setor bélico que eles possuem, a gerência disso que cria milhões de empregos dentro do país. Mais nada. Desculpa a exceção. Muito obrigado a vocês dois. Gente, se vocês gostaram dessa opinião, e vocês também concordam com esse pente fino, dê seu joinha, se inscrevam, para que a gente possa levar isso tudo para o Brasil inteiro, certo? É importante. E vamos torcer para que a senhora deputada federal Tabata Amaral e o senhor ministro Boulos concordem com isso também. Eu estou torcendo para eles concordarem, porque e eles também articular alguma coisa a respeito disso ajuda muito, viu? Ajuda muito mesmo. Um abraço. Obrigado pela atenção de todos vocês. Disponibilizar o tempo de vocês. Desculpa a extensão, 22 minutos. Um abraço, pessoal.